Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro irmão e irmã, estamos no 18º domingo do tempo comum, hoje, 2 de agosto. Meditemos sobre o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. É assim que São Mateus começa a narração do Evangelho. Jesus foi para um lugar deserto e afastado. Então é importante que meditemos sobre o lugar deserto. São Mateus, na verdade, está querendo apresentar Jesus como o novo Moisés, que sacia o seu povo no deserto. Moisés guiou o povo no deserto durante 40 anos. E o povo, na verdade, no tempo de Jesus, esperava um Messias como um novo Moisés, pois é no deserto que se constitui o novo povo que sai da cidade para se reunir ao redor de Jesus. Por isso que São Mateus diz: quando as multidões souberam disso, que Jesus ia para um lugar deserto, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, vemos uma clara alusão ao Antigo Testamento, Moisés sendo acompanhado pelo povo. Todos têm necessidade desse pão. Na verdade, o pão é o próprio Cristo. Por mais que muitos ali procurassem o pão material, no fundo ali já há uma alusão indireta para um outro pão, para uma outra sede, para a busca de algo que vai além do material, que é o próprio Jesus. Com a sua vinda, ou seja, com a vinda do Messias, se esperava que ele reunisse o povo e o conduzisse ao deserto e repetisse o milagre do maná. E vai repetir o maná na multiplicação dos pães. E ainda mais sendo seguido por uma numerosa multidão. E o deserto é o lugar da privação, é o lugar da falta. No deserto não tem como nós procurarmos subterfúgios, não há segurança humana. No deserto o povo aprende a confiar somente em Deus. Não é em vão que nosso Senhor, no Evangelho de São Marcos, vê aquela multidão cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Aqui São Mateus frisa o aspecto, mas também de que havia muitos enfermos. Jesus, sendo maior do que Moisés, doa a sua carne como verdadeira comida, verdadeiro pão, verdadeiro alimento, como diz São João, pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Na verdade, essa narrativa tem um fundo messiânico e recorda a Eucaristia, o ápice da nossa vida e o alimento do povo. Jesus, na multiplicação dos pães do Evangelho de hoje, antecipará aquilo que fará na última ceia. Corpo doado, sangue derramado. O que Jesus faz no deserto? Antes de fazer, Jesus sente. Antes de fazer algo, Jesus se internece. Jesus sente compaixão. Jesus e uma grande multidão encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. O encontro provoca compaixão em Jesus. Essa compaixão não se trata apenas de uma emoção psicológica, de pena, não é só isso. É, sobretudo, um condoer-se por dentro. Jesus sentiu suas entranhas perturbadas. O princípio da atividade de Jesus é a compaixão. Tudo começa a partir da compaixão. Sem compaixão, é como se nós estivéssemos lá no banquete de Herodes. Saibamos que este evangelho vem depois de outro banquete, do banquete da morte do palácio. E aqui há um banquete da doação, no deserto.
Compaixão em grego recorda viscere, que é útero materno. É como se as entranhas maternas ali de Deus, na pessoa de Jesus, se comovessem. É o amor fundamental que qualifica Deus tanto como Pai, como também como Mãe. Sede misericordiosos, como o Pai Celestial é misericordioso. Para o povo hebreu, o centro do amor são as entranhas, as vísceras. Por isso que em grego também a palavra misericórdia, compaixão, tem uma conotação de útero materno. E é essa compaixão que nos move para a ação. O seio do Pai se comove, o seio, as entranhas de Cristo se enternecem. Em seguida, Jesus cura os doentes e sacia a multidão. Jesus não se limita apenas a proferir discursos espirituais. Ele também se preocupa com os problemas concretos da vida do homem. Jesus veio trazer a vida e a vida em abundância. Ele ensina, mas também alimenta. Os discípulos têm um programa de alimento diferente do programa de Jesus. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos como que não querem assumir a responsabilidade. É típico de nós, humanos. Eles não precisam ir embora, diz Jesus. Não precisam ir embora, pois seria a volta de antes. Não teria sentido a vinda do Messias. Ficariam ainda no Antigo Testamento. Eles não precisam ir embora. Eles não precisam, fazer um retorno àquilo do qual todos saíram. A solução está aqui. Jesus é o pão. Eu vou precisar de vocês também nessa missão. E tudo é gratuito. E ainda diz Jesus, pelo contrário, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha a responsabilidade aí. E aí aqui é o obstáculo e a constatação humana. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles disseram isso como se fosse um obstáculo, mas não é. Jesus diz, é isso que vocês têm? Trazei-os aqui, eu preciso do pouco de vocês. O nosso pouco será levado para Jesus. Os nossos 5 pães e 2 peixes devem sair de nossas sacolas. Sempre nós temos algo a apresentar para Jesus, nem que seja a nossa miséria. E justamente isso que foi tirado da nossa sacola, os 5 pães e 2 peixes, serão colocados nas mãos de Jesus. Aí a coisa se transforma. A nossa miséria, colocada diante da misericórdia, se transforma em puro amor, pura generosidade de Deus. E aqui nós compreendemos alguns elementos simbólicos. Jesus se utiliza daquilo que as pessoas já têm à sua disposição. 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 igual a 7. É o número da totalidade. É suficiente. É o número perfeito. 5 pães, o número 5 para Santo Agostinho, comentando este Evangelho, ele diz que os 5 pães, na verdade, são os 5 livros da lei de Moisés, para significar que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ainda comenta Santo Agostinho, e os 2 peixes? O amor a Deus e aos irmãos. E justamente é isso que nosso Senhor vai, de forma belíssima, apresentar para a humanidade. Ele que é o amor por excelência, ele que nos une a Deus, como também faz com que nós verdadeiramente amemos os irmãos. E a comunidade coloca em comum aquilo que possui, os 5 pães e 2 peixes, que já é tudo, já é 7, já é o número da totalidade. Se todos colocassem em comum as suas capacidades, os seus bens, seu tempo, a humanidade seria mais feliz, seria mais justa.
Jesus mandou que as multidões se sentassem na relva. Lembremos que estamos num deserto, não há relva nem grama. Há toda uma simbologia profunda. Mas com Jesus o deserto floresce. É o início da festa e todos têm que se sentar. Por quê? É o banquete. O banquete é feito sentado. O banquete do primeiro êxodo, lá no Antigo Testamento, foi feito às pressas. Foi feito, inclusive, rápido e em pé, porque o povo estava com medo. O povo era escravo, tinha que fugir. E aqui não. Este banquete se prolonga até a noite, por isso que já é tarde, diz o evangelista. E a hora, né, já está avançada. Na verdade, o banquete se prolonga durante a noite, todos ali sentados na companhia de familiares. Não se trata mais da fuga da escravidão, mas o ingresso na liberdade. O deserto floresce. O deserto se alegra, por isso que todos se sentam na grama, na relva. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Vemos aqui que os gestos são litúrgicos, é uma celebração. Pão abençoado, pão partido, pão distribuído, pão multiplicado. Esse gesto é associado a uma ceia judaica. Jesus, como um chefe de família, abre a ceia com uma bênção, o barak. A multidão sentada na grama representa a família ao redor da mesa, na presença de seu pai, que Jesus ali representa o chefe de família. O milagre acontece nas mãos de Jesus, mas os discípulos devem repartir o pão, como nos diz o texto. Os discípulos os distribuíram às multidões. Jesus é o anfitrião da festa e nós poderíamos dizer, numa linguagem até meio simples, somos os garçons, somos os servos, nós distribuímos. E o número dos saciados, 5.000 homens, que numa simbologia bíblica significa todo o povo de Israel. Recolheram 12 cestos, os 12 apóstolos, uma simbologia também com as 12 tribos de Israel. Todo o povo de Israel ali é saciado. E ainda se recolhe 12, sobra 12. 12. 12 também tem analogia aos 12 meses do ano. Cada mês um cesto, ou seja, todo mundo é saciado. Amados irmãos e irmãs, que nessa multiplicação dos pães nós possamos ser solidários, apresentarmos aquilo que nós temos, o nosso pouco, e lembrarmos-nos não só de nós mesmos, mas como diz Santo Antão, salva-se somente aquele que salva o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.